Nessa estação, Deus está no business de ofender a sua igreja. Ei, Israel, cuidado. O rei a qual vocês pedem para mim vai vir. Só que preste muito bem atenção. Ele vai vir montado num jumentinho, cria de uma jumenta. Como ninguém espera. Gerou uma ofensa. Quem que entendeu isso? Sabe quem entendeu isso? Simeão. Ana. Quando viram ele precocemente, antes do jumentinho, viram ele precocemente no templo. Quem entendeu isso foi aquela multidão que, de um jeito ou de outro, entendeu quando gritava hosanas, quando ele entrava na cidade com o jumentinho. Quem que entendeu? Os pobres, os necessitados, os ignorantes. Eu vejo esse quadro abertamente. Deus está no business de ofender a sua igreja. E nessa ofensa, eu creio que vai acontecer uma coisa muito maravilhosa que João Batista disse. Ele tem um machado na mão, que já está à raiz das árvores, quer dizer, já está sobre algumas composições que vão ser eliminadas, algumas estruturas. Mas a palavra que mais me chama a atenção é abaixo, que ele diz assim, ele tem uma pá na mão. E ele vai separar a palha do trigo. O trigo ele vai recolher para o celeiro. E a palha vai colocar para queimar. Quer dizer, nessa estação de Joel, que vai ser convocada uma reunião solene, todos estarão ali legitimamente, haverá uma separação de palha e trigo. Mesmo dentro da casa do Senhor. Não é bodes e ovelhas. Não é joio e trigo. Incrível isso, né, pastor? Incrível. É tudo aquilo que circuncidou a igreja, que cercou a igreja por um tempo. E depois desse tempo, Deus espera que essa igreja amadureça. E essas coisas que cercaram a igreja até ela amadurecer já não são mais úteis. Então agora pouco importa se o espólio dos meus bens são verdadeiros ou não são. Pouco importa se vocês vão me matar ou não. Porque eu creio em uma supremacia maior. É como o apóstolo Paulo, com alegria. Eu não vejo Paulo, tá chegando o dia que eu vou morrer. Não, eu vejo Paulo assim, uou, é a minha vez. Minha vez. É a minha vez de honrá-lo da forma que ele me honrou, com as mesmas marcas. Teve prazer, né, pastor? Tudo foi necessário, cara. Sim. Mas da agora para frente, não será mais. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre trigo. E o trigo, ele não nasce em estado sólido. O trigo não tem invólucro natural como o milho tem. O milho tem uma películazinha, que desde pequena aquela películazinha está presente, e ele forma em forma líquida, aquela película o protege, mas quando você colhe o milho para comer, você come o milho e a película que envolve. O trigo não. O trigo nasce da água, nasce líquido. Sim. É um leitinho. E para esse leitinho não nascer e cair, então tem um invólucro de palha em volta dele. E ele vai crescendo, aquele líquido vai crescendo e vai amadurecendo, vai endurecendo, até um ponto em que aquela palha abre e o grão está formado, já tem firmeza em si, já tem estrutura em si. Então a palha não é mais necessária. E é isso que Jesus Cristo está falando para a igreja do Brasil. Por um determinado tempo eu deixei os seus profetas devagar nos seus sonhos proféticos, mas agora eu faço as coisas converger no espírito da profecia. Por um tempo eu deixei os meus profetas brincar com as suas profecias, os seus atos proféticos. Era necessário? Sim, era necessário. Eu sempre faço essa citação do Mike Shea. Uma vez ele pregou sobre o voto de Nazireu e muitas meninas estavam rapando o cabelo, cabelos longos, bonitos, e ficaram carecas. E vieram questionar ele, ele falou, irmão, mas desculpa, mas se nessa
nessa geração. É necessário elas fazer aqui para que na geração futura elas Sim. estejam estabilizadas em Deus. É que nem a palha e o trigo. Quando ele nasce, ele precisa dessa palha. Mas o dia da limpeza está chegando. O dia em que Deus vai falar tudo o que pertence à igreja, que a sustentou de uma forma até agora e foi necessário, agora não precisa mais. Agora eu quero uma coisa só. Eu quero tirar vocês de Jerusalém, eu quero tirar vocês da casa de Davi e colocar de novo a cruz do Calvário. É a coisa mais ignorada nesta geração. É o cordeiro com sinais de morte. É a coisa mais menosprezada. E não existe lágrimas que substitua o batismo de Malaquias, do Espírito de graça e de súplica pela morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Eu tenho até câimbras quando eu vejo as orações de 40 dias, 21 dias. Eles mobilizaram a igreja brasileira em torno de uma política e não mobilizaram a igreja em torno do Cordeiro de Deus que tira o pecado. Um coloca 1.000 para fugir. 2 coloca 10.000 para fugir. Então por que vocês perderam a guerra? Perderam a guerra a não ser que a rocha da salvação os tenha abandonado. Essa é a posição da igreja hoje. A rocha da salvação não abandonou. Por que eu digo isso? Porque não há 40 dias de jejum que una a igreja em torno da igreja. Nem na pandemia, né, pastor? Nem. Na pandemia. O presente de Joel será ofensivo para uma igreja que não entende o que Deus está fazendo. Porque esse outro jejum seria muito mais dolorido e difícil. É muito mais fácil, pastor, eu falar sobre os homens, o homem com os olhos de fogo, sobre o mar de cristal, sobre as pedras preciosas que estão em volta daquele trono, que são verdadeiras. Nós não estamos lidando com mentiras, nós estamos lidando com as verdades. Este Sim. do que eu levar uma geração a observar os sinais de morte do Cordeiro, porque os sinais de morte do Cordeiro, quando eu os observo, eu sei que fui eu que o provoquei com o meu mísero pecado. Sim. É a profecia de Jeremias. Você está vendo as mulheres bonitas de Jerusalém, as princesas, que a pele são como leite, a pele é alva, os cabelos negros, lindos. E os pés são tão finos e suaves que não conseguem colocar no chão. Nunca pisaram no chão. Mas vocês verão o verdadeiro comportamento dessas mulheres quando eu mandar a peste, a praga e a fome. Elas disputarão a unha entre uma e outra, a Meu placenta Deus. do seu próprio filho para se alimentar. Meu Deus, pastor. Exato. Cruz é isso. Que Deus fala através da boca de Zacarias, que nos tiraria de uma cidade de Jerusalém, nos colocaria mediante a cruz, é isso. Então é muito mais fácil eu levar centenas de jovens encantados com a majestade do trono, porque eu não mexo na podridão deles, do que levá-los à mensagem da cruz, porque eles vão espanar. É muito pesada a palavra da mensagem da cruz. E eu vi uma geração morrendo, cantando sobre os olhos de fogo, cantando sobre o mar de cristal, cantando sobre a glória que inunda o trono, e é verdade, por um pequeno espaço de tempo, essa verdade vai os manter vivos por um pequeno espaço de tempo. Depois eles perdem o interesse em Jesus Cristo, eles perdem o interesse na glória, porque isso é uma visão que foi destinada a nós também, mas aos anjos também. Mas a visão para nós, ela dá start ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário. E hoje estão morrendo. Não querem mais saber de Jesus Cristo. Os mesmos que comporam canções lindas e maravilhosas sobre o Cordeiro são hoje os que não querem mais saber sobre o Cordeiro, não sobre o homem dos olhos de fogo, é o que não quer mais saber sobre esse Cordeiro, sobre esse homem de olhos de fogo. É porque ele exige um sacrifício, né, pastor? Exige uma renúncia. Exige algo que vai doer.
E o que dói é ruim? Meditando uma vez em Isaías 53, eu perguntei, Senhor, por que você não tem beleza? Você não tem atrativo, não tem nada que me atrai a você? Por que está escrito aqui sem beleza, sem formosura, sem atrativo? Eu ouvi claramente, falei, Usber, você olha no espelho, eu olhei no espelho, falei, agora veja o teu pecado, eu vi o meu pecado. Ele falou, é feio, então, eu me tornei isso, é por isso que você não tem beleza, não tem atrativo, porque eu me fiz o teu pecado, e você está olhando para o teu pecado, a não ser que você passe pelo nascimento de novo. Aí você vê as dores que ele suportou pelo teu pecado, aí sim, agora ele é o mais lindo dos milhares de milhares, porque eu sei o que ele suportou, e era o meu pecado. Então ele não tem beleza se não passar pelo sacrifício. Apóstolo Paulo chega para... O que eu mais vejo hoje é isso, os gregos. O que eu mais vejo hoje são um grupo de gregos nas lives e podcast, pode menos, pode mais, mostrando todo o seu nível intelectual de sabedoria e discutindo coisas teológicas tão alta, que se você colocar perto de um bebezinho, ele não vai ter interesse de largar o seio da mãe por uma coisa daquela. E Paulo chega no meio desses homens e fala assim, vocês querem sabedoria? Eu sou mais sábio do que vocês, eu tenho sabedoria, mas eu não vou dar para vocês. Porque a sabedoria que vocês emanam não parte do Cordeiro. Parte do vosso próprio intelecto, porque a cruz já perdeu o valor. Mas você ama Jesus Cristo, então você tem que inventar alguma coisa para te manter nele. Então você inventa uma tal de sabedoria, que é o que nós mais vemos hoje. Entra nas lives, você vai ver só sabedoria, palavra de sabedoria, uma maior que a outra. Dentro de verdades absolutas. Isso que é o problema. Paulo chega para os judeus e fala, vocês querem? Vocês querem sinais? Vou dar sinais. Qual que seria a maior igreja hoje do Brasil, se não fosse uma igreja que provocasse curas em findas? Milagres em findos. Isso é a igreja. Também. Lideranças hoje que baseiam o seu ministério em cima de um caroço que sumiu. Sim. E mantém uma geração com caroço cativas a ele com caroço. E Paulo fala, vocês querem um sinal de caroço, de sumir caroço? Não dou para vocês. Eu não dou sabedoria, eu sou apto, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu sou apto a discutir com Festo por 3 anos. E Festo olha para ele e fala assim, quase você me conquistou. Então sabedoria não faltava em Paulo. Sim. Sinais não faltavam em Paulo. Não. Eu só vou citar um sinal. Que para mim é magnífico. Espancaram ele, arrebentaram ele, quase morto, jogaram da cidade. Eu creio que ele morreu. Meu Deus. E ele levantou e entrou a pregar de novo. Uhum. O maior sinal de todos é vencer a morte. Sim. E Paulo falou, não dou. Porque tudo que emana fora da cruz tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Mesmo sendo verdades absolutas, como o homem de olhos de fogo, que é uma verdade absoluta. Mas se esta geração não entender que tudo emana do sacrifício agradável, porque ele abriu mão da sua glória, mesmo sendo Deus, abdicou de si de ser Deus, e porque ele tornou-se homem, morreu a morte de cruz, ele se assentou num trono, do lado de um trono onde não havia dignos no céu nem na terra, e foi observado que o Cordeiro com sinais de morte era digno. Não foi porque ele era Deus ou deixava de ser Deus, foi pelos sinais de morte o qualificou a se tornar digno. Então vemos Paulo combatendo essa geração, falando assim, vocês querem fluir nos sinais, você pode fluir. Você quer fluir na sabedoria, você flui. É o que nós temos hoje. Hoje isso está inundando a igreja. Mas ele fala, nada que não nasça na cruz não tem valor de eternidade. Mesmo sendo toda a sabedoria pregada pelos sábios hoje. Ele fala, é por isso que eu dou para vocês o Cristo e esse crucificado. Agora sim. Depois desse Cristo e esse crucificado, então sim, nasce a sabedoria que conduz o homem à eternidade, à loucura da cruz. E você não vai ficar dolorido no dia que cessar toda a sabedoria aqui em Apocalipse 20, 21, 22, e nós só termos ele por toda a eternidade.